Nenhum homem sabe o dia e nem a hora. Essas foram palavras do Messias em Mateus 24 e também nos outros evangelhos. Isto deveria ser entendido de forma totalmente literal? Ou isso deveria estar ligado em alguma expressão idiomática ligada às tradições dos hebreus? Bom, eu recebi uma carta e eu gostaria de mostrar-lhes esta carta. Eu recebi uma carta hoje que me faz uma ótima pergunta. E eu gastei um bom tempo para poder responder. E normalmente, quando eu gasto muito tempo para responder uma carta, eu aproveito e faço disto um ensinamento que eu possa compartilhar com milhares de pessoas. E isto é o que farei hoje. Quero falar sobre isso, pois tenho muitas pessoas neste canal. E se você segue este canal, eu agradeço de ser um inscrito. E se você não é, por favor inscreva-se, pois esse canal pesquisa profecias bíblicas e eventos que predizem o retorno do Messias, que será em duas partes, sendo o arrebatamento e depois haverá um período de 7 anos de tribulação, e então o Messias volta no final disso tudo, que finalizam as 70 semanas de Daniel. Eu tenho vários vídeos feitos através dos anos sobre o arrebatamento. O arrebatamento é o assunto. E por ser um grande assunto e parecer confuso as questões proféticas para muitas pessoas, as pessoas não querem saber nada sobre isso e evitam meus vídeos. E dizem, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. E só sabem dizer, por que você está fazendo isso? Por que está pesquisando isto? Então dizem que eu estou marcando data e tal. Por isso, eu quero dar um fim nesse assunto. Eu ainda não fiz isso. Eu já tenho escrito muitos comentários me referindo a este assunto, que é um assunto que as pessoas não estudam nas escrituras e que também não estudam nas tradições do povo hebreu. Eles só sabem repetir isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. E eles papagaiam isso. Viu? Até que ficou bom. Então, Bruce, você me enviou este e-mail. Mas o Bruce me escreveu esta carta que diz: Olá, Scott. Eu recentemente me deparei com seus vídeos no YouTube. Eu gosto muito do seu trabalho, do ponto de vista que você passa. Eu tenho uma pergunta no que diz respeito ao dia do arrebatamento que você indicou. Você mencionou festa de trombetas este ano em setembro de 2013. Compreendo que o Criador nos manda observar os sinais, mas ele também afirma que ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda. Como justificar o apontamento de datas? Pessoalmente sinto que estamos perto da tribulação e que estou pronto para estar com ele e com todos os santos. Muito obrigado por tudo e pelo trabalho que você faz. Bruce. Então, Bruce, eu não tive a intenção de dizer que você está papagaiando isto. Eu já ouvi isso demais nos piores dos contextos. Obrigado pelo seu e-mail. Eu utilizei uma boa parte do meu dia para te responder. Espero que muitos outros venham me compreender através desta resposta. Então prestem atenção, acredito que vocês vão aprender algo hoje, mesmo se vocês já sabem algo sobre o assunto. Então aqui vai a minha resposta. Para começar, eu nunca dei data em nenhum dos meus vídeos, jamais. Para apontar uma data, como todos os que apontaram e falharam, teremos que afirmar isso baseado através de cálculos pessoais, sonhos, visões, ou até mesmo dizer que é a revelação do Eterno. Que tal evento aconteceria em uma data específica, em um mês específico, durante um ano específico? As pessoas já fizeram isso no passado, baseado em profecias bíblicas que ainda estão para acontecer, e eles sempre erraram. A informação que eu tenho apresentado, baseada nos sinais bíblicos nos céus, estão em duas partes. A primeira parte da informação que eu apresentei é uma data astronômica real baseada no calendário de eclipses lunar e solar da NASA que está em meu website. E o real alinhamento do Sol, Lua, dos planetas, das estrelas, no qual tenho mostrado em um programa muito preciso. A segunda parte é a minha teoria baseada nessas informações e a sua relação com as Escrituras. E isso não é marcar data. Eu não digo o dia em que o arrebatamento irá acontecer, porque não tem como saber com exatidão o ano. Eu não acredito que alguém possa saber o ano. No meu quadro, eu fiz uma animação de um peixe que representa a igreja na época das festas de outono, na festa de trombetas, para ser exato.
Este, por sua vez, é a cabeça do ano civil hebreu, também conhecido como Rosh Hashanah. O peixe seria arrebatado em 2013, simplesmente porque eu tenho a esperança de que o arrebatamento ocorra antes da tétrade da tribulação. Se isso não acontecer, e é claro que não podemos descartar a possibilidade, eu esperarei em 2014 e assim por diante, e eu irei mover o peixe um ano a mais. Com relação aos dias de festas, que são os encontros com o Eterno, todas as 4 festas de primavera têm sido cumpridas pelo Messias e seu Espírito. Minhas pesquisas sobre as festas do Eterno descritas em Levítico 23, também conhecidas em hebraico como Moedim, que significa encontros marcados com o Eterno, indica para mim e para outros rabis messiânicos e para teólogos que o próximo evento deverá ser cumprido na festa das trombetas. Então, bem que eu poderia ganhar $1 para cada vez que me fosse feita esta pergunta. Quando o Messias disse aos seus discípulos que nenhum homem sabe o dia e nem a hora, em Mateus 24, ele está claramente falando sobre o seu retorno para sua noiva, o período de 7 anos de tribulação e sua gloriosa volta após a tribulação. Deve-se compreender que nos dias do Messias, quando um jovem ficava noivo de uma jovem, ele a deixaria. Ele dizia que ele iria para a sua terra, preparar-lhes lar para morarem. Ela não o veria de novo por aproximadamente 2 anos, enquanto eles construiriam uma casa para eles nas terras de seu pai. E como ele construía nas terras de seu pai, o pai era respeitado e o trabalho do filho deveria ser aprovado pelo pai antes do filho ir buscar a sua futura esposa. Durante o tempo de construção da casa, e se quando um amigo ou membro da família lhe perguntasse sobre quando buscaria sua noiva, era normal o noivo responder: ninguém sabe o dia e nem a hora, nem mesmo os anjos do céu, mas meu Pai somente. Por favor, pesquise sobre os detalhes do casamento hebreu para você entender isto completamente. Bem, quando o Messias falou essas palavras para seus discípulos que eram hebreus, para eles era só um linguajar hebreu, uma forma de se referir ao dia do casamento, que seria após a morada estar pronta para eles. Isso também é enfatizado em João 14, quando ele lhes disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso está totalmente relacionado com um casamento. Infelizmente, muitos dos pastores ocidentais não são ensinados em seminários sobre o casamento hebreu. Por isso, eles entendem e ensinam como se não houvesse um sentido no linguajar costumeiro da época. Eles ensinam que ninguém pode saber nada sobre o arrebatamento, por isso é algo iminente. Por isso, não se preocupam em pesquisar sobre a volta do Messias quando ele vier para buscar a noiva. Quantos de vocês já sabiam disso? Então agora, sabemos que ninguém saber o dia nem a hora é uma expressão idiomática judaica, que se trata da resposta dada pelo noivo sobre o dia de ir buscar sua noiva, mas significa muito mais do que isso. Vamos de novo analisar a festa das trombetas. Existem 7 eventos marcados pelo Eterno dados em Levítico 23. Todos, com exceção de um, são em dias de lua cheia. O que não acontece em uma lua cheia, acontece em uma lua nova, e é celebrado em Tishri 1 e Tishri 2. Esse é um dia do calendário hebreu que é baseado na lua e é o primeiro dia do calendário civil. Yom Teruah é o dia desta festa, que é apresentada em Levíticos 23. Em hebraico, isso é definido como o dia do grito ou o dia do sopro. Dos 7 encontros do Eterno, esse é o 5º e ele possui vários nomes relacionados a ele. Teshuvah, o dia do arrependimento. Rosh Hashanah, o cabeça do ano, aniversário do mundo. Yom Teruah, festa das trombetas.
Yom Hadin, dia do julgamento. Hamelech, coração do Messias, dia em que o Messias recebe sua coroa. Também o dia em que todos receberemos nossas coroas. Yom HaZikaron, o dia da lembrança. Eu vou tentar o meu melhor na pronúncia. Shevial Shel Mashiach, tribulação de Jacó, tentação do Messias, que alguns judeus messiânicos me corrijam. Esse é o momento da tribulação de Jacó, as dores do Messias. Foi nessa época que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Nesse dia deve-se começar o período da tribulação. Se é ou não o dia do arrebatamento ou no ano seguinte, não devemos afirmar. As dores de parto do Messias. Vamos continuar. Kiddushin Netzuin, o dia da cerimônia de casamento. Começamos a chegar em um ponto aqui. Cerimônia de casamento. Essa é a festa das trombetas, essa é a cerimônia de casamento. Natsal, a ressurreição. Olá! O arrebatamento dos mortos. É a primeira ressurreição. Shofar Hagadol, ou Tequia Hagadolá, a última trombeta, que é o 100º toque de trombeta, que é a última trombeta. Eu mostrei isso a vocês em um dos meus vídeos, explicando em detalhes sobre isso. Se ainda você não viu, você precisa ver lá no meu canal, pois este vídeo é cheio de informações. Inclusive, ainda muito mais informações do que neste. Inclusive com gráficos e tudo mais. E lá você também poderá ouvir o toque do shofar. Esse é o dia que a última trombeta soa. A última trombeta você já deve saber sobre 1 Coríntios 15, 52. O apóstolo Paulo fala sobre a última trombeta. Os mortos no Messias irão ressurgir e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Yom HaKasseh, o dia escondido, o dia que ninguém sabe o dia e nem a hora. E aqui chegamos ao ponto. Também é conhecido como abrir e fechar de portões. Existem tantas informações nesses nomes para provar este ponto, mas quero ir direto ao assunto. Yom Teruah é o único dia que é celebrado em 2 dias ao invés de um. A razão da incerteza relacionada ao início da festa parte do princípio de que se deve ter certeza que já é lua nova e de ter sido visto o seu crescente. Quando esse crescente seria visto pelas 2 testemunhas que eram sacerdotes, só dependia do Eterno, do Pai. Ele pode obscurecer este momento de nossas vistas em seu próprio propósito. Por isso, esse é o dia e a hora que ninguém sabe, o dia de trombetas. Podemos ver que, quando ele ensinava os discípulos sobre a sua volta, o Messias usou um linguajar hebreu para se referir à festa das trombetas. Para entendermos que o seu retorno, sendo em 2 partes, na primeira ele leva sua noiva por 7 anos, que é um costume judeu. Você casa, fica 7 dias na terra, mas no céu seriam 7 anos na câmara de núpcias. Uma vez que o noivo, sendo autorizado pelo pai, vai buscar a sua noiva. Ele vai no meio da noite, ele assopra os chofares com todos os seus amigos com tochas nas mãos. Ele sairia de sua casa e eles colocariam sobre algo que pudessem carregá-la e a levariam para a câmara nupcial, que é o quarto da casa. Então, por 7 dias, nos costumes hebreus, eles consumariam o casamento, e só depois de 7 dias que eles saem e fazem uma festa. Bem diferente do estilo de casamento ocidental. Mas era assim que eles faziam nos dias do Messias. Nós estamos nos casando com um Salvador hebreu. Nós teremos um casamento hebreu. Não teremos um casamento igual ao que é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Entendem? Vai ser diferente, faremos isso do jeito dele. E você já sabe o que fazer se você é a noiva do Messias. Eu quero ler esse parágrafo novamente, então vocês veem que o Messias ensinava os seus discípulos sobre a sua volta.
O Messias usou um linguajar hebreu e lhes disse que ele retornaria na festa das trombetas. Por isso entendemos que o seu retorno acontece em duas etapas. Na primeira, ele leva sua noiva por 7 anos. Depois ele retorna para a terra após 7 anos. Podemos ver claramente que o arrebatamento acontecerá numa festa de trombetas. E para enfatizar isso ainda mais, eu mostrei em outro vídeo detalhes da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 52. Ele disse que em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, quando a trombeta soar, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Ele estava falando para seus seguidores, ele sabia exatamente do que ele estava falando, sobre quando e como o arrebatamento aconteceria. Também ele deixa evidente que em 2 Coríntios, o verso em que eu acabei de dizer, foi em 1 Coríntios. Então o pessoal que estava em Coríntios respondeu. E então Paulo escreveu outra carta para eles, que é a 2 Coríntios. Isso fica evidenciado em 2 Coríntios, que ele não responde nada sobre isso, até porque as cartas foram escritas e respondidas. Conclusão, eu acredito que o arrebatamento acontecerá em uma festa de trombetas, de um ano em que se aproxima. Eu pessoalmente tenho esperado por isso nos anos que se passaram, porém nunca afirmei isso de fato, e não afirmo um exato ano futuro. Eu só faço uma explicação de uma forma artística em meus vídeos, como um peixinho do arrebatamento, baseado numa crença de arrebatamento na pré-tribulação, também baseado na vinda das tétrades da tribulação, 4 luzes de sangue que já aconteceram. Espero que tenha sanado suas dúvidas. Sholem Scott. Espero que tenha sanado as suas dúvidas também. Se alguém de vocês já pararam para pensar sobre isso no passado, eu gostaria de finalizar este vídeo com uma animação que eu fiz recentemente. E espero agora que você entenda isto. Você entenderá que as festas de primavera foram todas cumpridas quando o Messias veio, e o que vem em seguida será o arrebatamento, que acontecerá, eu acredito, em uma festa de trombetas. E ele está voltando em um outono. Eu não sei se é nesse ano ou não. As minhas animações são feitas às minhas esperanças, que isso acontecerá mais cedo do que tarde. E como vocês podem ver, há uma tétrade na tribulação, 4 luzes de sangue, que acontecerá em 2014 e em 2015. E a última vez que essas 4 luzes de sangue apareceram, Israel retornou para sua terra. E depois elas recuperaram sua capital. E eu acredito que logo eles recuperarão seu templo. E isso fará com que eles reconstruam o templo. E isso será um sinal para o início da tribulação. O templo precisa estar lá. 3 anos e meio após isso, no templo, que a abominação da desolação se assentará. E a sua imagem terá o poder para matar todos aqueles que não adorarem a ele. Nada como isso aconteceu, e isso é tudo futuro, independente do que as pessoas que não entendem as Escrituras estão dizendo. Bem, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e se inscreva no canal, pois tem muita coisa para eu postar. Que o Eterno Baruch você, ou seja, que significa em hebraico, seja abençoado. Shalom.
Feast of Trumpets. It's called the Long Day. It's a 2-day period. And then at the very end, at twilight, when it's ending, in the twinkling of an eye, that's twilight, this is blown. It's called the Tekiah Gadolah. Here we go. What you're listening to right now is the last trump. This is what we will hear when the rapture happens. This is also exactly what happened in Exodus 19:19, and when when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by voice, and the Lord came down, and Moses went up. And there you have it. That is the last trump. This has absolutely nothing to do with the 7th trumpet in Revelation. Let's take a look at the chronological outline of Revelation, and I will show you that it's not even close to being near where the rapture happens.